E aí, pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que está tendo uma repercussão nesses dias, que foi justamente um vídeo que o cantor Wesley Safadão fez no seu Instagram com a sua filha. Eu poderia colocar o início do vídeo aqui, mas eu prefiro não fazer isso e também eu posso deixar aqui na descrição. Eu achei o vídeo no YouTube também, caso você esteja curioso e queira assistir o vídeo. Mas eu posso descrever basicamente, ele está falando que vai lançar uma nova canção, né? Que não lembro o nome, mas que é cheia de imoralidade, a letra podre, a dança podre também. Só que, ok, a gente já sabe que a indústria musical de hoje em dia vende isso, né? Vende moralidade, vende sensualidade. Mas o pior de tudo não é só o fato dele estar lançando essa música, mas também que ele colocou a filha dele nesse vídeo, né? Então do lado tá a filha dele, que deve ter, se eu não me engano, uns 8 anos, e tá ali dançando essa música com uma letra extremamente podre, imoral, suja, e fazendo passos de dança também bem explícitos, né? E uma das coisas que eu gostaria de falar em relação a toda essa situação é que eu estava procurando aqui me informar, né, mais sobre esse assunto, e eu achei notícias lá de maio, eu acho que dia 18 de maio, teve um lugar que eu achei uma notícia dizendo que no Brasil em 2022, isso naquela época, né, maio, foram registrados uns 4.000, deixa eu ver o número exato aqui, que tem um número exato, 4.486 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, 4.486, isso são só denúncias, ou seja, fora aqueles casos que não foram denunciados, né? Então, quando eu falo sobre um Wesley Safadão da vida, né, a atitude dele de expor a filha dele àquela sensualidade, aquela imoralidade, aquele contexto imoral daquela música, de todos aqueles movimentos imorais, a gente talvez acha, né, ou seja, talvez uma grande parte ou uma parte da população acha que não tem nada a ver, porque muitos replicam essa atitude, né? Poxa, o que tem, né? Ou nem sequer fazem comentário nenhum, estão ali numa festa de família, colocam uma música lá para rolar e as crianças fazendo a tal da sarrada e, sabe, essas porcarias aí. Então a gente tem que ter cuidado, gente, porque a cultura de hoje em dia ela é uma cultura que tá pouco se lixando, tá pouco se importando e tá caminhando justamente para isso, sabe? A gente consegue enxergar que certas ideologias, certos movimentos, talvez até políticos, estão tentando normalizar a sexualização infantil, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque daqui a pouco talvez vão dizer que é normal crianças terem relações, isso é absurdo. Então a gente tem que ter cuidado para não deixar que a cultura venha nos influenciar e que a gente não se posicione em relação a isso. Eu não tô nem aí, eu tava até colocando no Instagram, nos stories hoje, justamente uma crítica em relação a isso, e mostrando as imagens, né, lá do próprio perfil do Wesley Safadão. E eu tava fazendo essa crítica e eu não me interesso, não me importo se tiver alguém ali nos stories que não gostar, pode deixar de me seguir, pode ir embora que não tá fazendo falta. Porque se você consegue defender uma porcaria, um lixo desse, cara, pra mim não faz diferença nenhuma de você seguir, seja o Instagram, o canal, porque esse é o tipo de coisa que a gente deve abominar, repudiar, a gente deve odiar esse tipo de situação. Não tô falando de odiar o Wesley Safadão, não tô falando de odiar pessoa nenhuma, eu tô falando sobre esse tipo de atitude, porque isso é algo ignorante, é uma tremenda de uma ignorância. Como é que você vai colocar uma criança de 8 anos, cara, só 8 anos, numa situação dessa? É algo absurdo. Mas eu quero deixar algo, porque esse canal aqui ele é cristão, certo? Eu tô falando de uma situação, né, do dia a dia, e não tem como a gente não aplicar a palavra de Deus aos nossos dias normais, né? No nosso dia a dia. E eu queria deixar algo claro, que a própria palavra em Romanos capítulo 14, versículo 11 fala:
E olha o que Paulo falou. Ele disse o seguinte: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Então o Senhor Deus, Ele um dia, toda língua confessará que Ele é Deus. Todo joelho se dobrará. Então hoje em dia, podem até existir homens ruins e mulheres ruins que estão se aproveitando de uma maneira diabólica de crianças. Mas essas pessoas, se elas não se arrependerem, elas vão prestar conta com Deus. E um dia o joelho dela vai ser forçado a se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. E ela vai ter que prestar contas. Então, gente, se você conhece alguma pessoa que está passando por isso, ou você suspeita de algo, cara, não fica omisso, porque você pode ser cúmplice. Se você, tipo assim, vou deixar pra lá, eu tô suspeitando que tá rolando alguma coisa aqui, mas eu não vou investigar não, vou deixar pra lá, cara, isso daí é ser cúmplice, simplesmente. Então a gente não pode fazer vista grossa, nem passar pano. Sabe uma coisa também que eu acho interessante? Justamente o Wesley Safadão, não vejo aquele todo cancelamento, aquela turminha que gosta de cancelar pessoas, falando nada, fazendo nada. Ele não está sendo cancelado por causa disso. Não que eu seja a favor de cancelamento de ninguém, eu acho isso extremamente ridículo e desnecessário. Eu acho que a gente tem que criticar atitudes e ideias das pessoas, mas ficar cancelando as pessoas. Se a pessoa cometeu um crime, ela tem que ser punida por isso. Isso que eu acredito. Mas esse negócio de cancelamento eu acho extremamente ridículo. Mas eu acho que é engraçado que as pessoas que têm o costume de cancelar não estão cancelando o cantor agora. Então, essa é a tal da hipocrisia que a gente tem aqui no nosso país, no Brasil. Então, gente, vamos tomar muito cuidado. Se você é cristão que está assistindo esse vídeo, tome cuidado para essa cultura imunda não te sujar, certo? Tome cuidado para essa cultura não te influenciar. Porque essas coisas absurdas que estão sendo normalizadas, a gente pode pegar como exemplo de outras coisas que talvez são mais sutis e que estão tentando normalizar no meio da igreja. Então tomem muito cuidado e vamos orar a Deus pelas crianças, vamos orar a Deus pelas pessoas, certo? E pela igreja de Jesus Cristo. Deus abençoe.